Então, bom dia a todos. Gente, hoje a gente vai avaliar o nosso último problema presente lá na lista 4, tá? De análise diferencial. Esse problema, ele consiste em uma análise de um perfil de velocidade para um viscosímetro de placas ou discos paralelos, tá? E aí a gente vai tentar entender quais são as condições de contorno, quais são as avaliações que nós devemos fazer. E aí, conforme vocês já estão até comentando aqui, a depender da simplificação que eu adote, possa ser que eu, ao invés de cair na equação diferencial ordinária, eu possa cair na equação diferencial parcial. E a gente vai tentar avaliar justamente esses detalhes aí, para, nesse caso, fugir dessa equação diferencial parcial. Então, eu vou ler aqui a questão para vocês, tá? O problema, e vou contextualizar com as imagens aqui presentes, tá? Avalie o perfil de velocidade e uma expressão para a determinação da viscosidade de um escoamento através de um viscosímetro de pratos paralelos com raio igual a R. Considere que o prato da parte superior encontra-se em movimento angular constante, então ômega, enquanto que o prato inferior permanece em repouso. Considere também a distância entre os pratos igual a L. Então, o que eu tenho? Deixa eu dar um zoom aqui. Dois discos, tá? Esses discos, eles são paralelos, então eu tenho um espaço entre eles. E o disco superior, ele está em movimento. Então, esse é o princípio de funcionamento deste equipamento. Aí eu fiz questão de trazer a imagem do aparato experimental para vocês terem uma melhor noção do que a gente está fazendo, tá? Veja que, não sei se vocês conseguem ver a imagem certinho aí. Dá para todo mundo ver a imagem? Dá sim. Dá sim, professor. Quando eu faço a aquisição de um viscosímetro como esse, ele vai vir com vários discos, várias terminações aqui, tá? E essas terminações pode ser um cilindro, por exemplo, pode ser um cone. Então, se vocês olharem lá no Bird, eu tenho justamente essas geometrias como questões problema lá, tá? E não é à toa, é porque aquilo ali tem uma aplicação. Então, no momento que eu tenho esse aparato, esse disco superior, ele vai rotacionar. Então, veja que ou eu tenho um disco inferior aqui em repouso, ou a própria base do recipiente vai fazer o papel do disco inferior. E com isso, veja que é um aparato bem sensível, tá? A gente despreza, por exemplo, a presença da haste aqui, porque senão ela teria influência sobre o escoamento. E com esse dispositivo eu consigo aferir a tensão necessária para que ocorra a rotação em uma determinada velocidade. Ao fazer isso, eu tenho uma relação entre tensão e viscosidade, então eu consigo determinar a viscosidade desse fluido. Esse aparato, eu até procurei para vocês o valor desse aparato, tá? Ele atualmente está custando em torno de R$15.000. Veja que esse aparato ele não é tão caro assim, ele não tem um valor tão elevado assim. Por quê? Porque aqui eu estou lidando com um aparato experimental que possui uma limitação. Que limitação é essa? Ele consegue medir a viscosidade de qualquer fluido? Ou eu estou amarrado ao equacionamento que a gente está avaliando? Então veja que o equacionamento está me indicando, olha, o fluido precisa ser incompressível e o fluido precisa ser newtoniano. Então, por isso do baixo, entre aspas, valor desse aparato experimental. Se eu tivesse aferindo a viscosidade de um fluido não newtoniano, podem ter certeza que o valor já seria bastante diferente, né? O equacionamento matemático, a sensibilidade por trás desse aparato já seria bem maior, então a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Então eu peguei essa imagem, tá? Tentei replicar aqui para vocês. Eu tenho um disco e a distância entre a base que está em repouso e esse disco eu tenho aqui
o fluido nessa região, tá? Então, o problema devidamente contextualizado, vamos agora tentar identificar as hipóteses simplificadoras e dar continuidade na solução. Até aqui alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, alguma curiosidade? Então vamos lá para as nossas hipóteses simplificadoras. Então, as duas primeiras, eu já vou colocar aqui, tá? Fluido newtoniano e fluido incompressível. Quais são as demais? Escoamento hidrodinamicamente plenamente desenvolvido, ou seja, a gente despreza os efeitos de Bohr. Tá. Depois eu quero saber o que é que isso significa aqui, nesse caso. Significa que a gente está pegando a parte central, fora das bordinhas dele, onde pode ter um efeito no escoamento. Ok, eu concordo com você, mas você só pode dizer isso porque tem uma relação aqui, ó. Aqui diz que R é muito maior do que B, né? B é essa distância entre os cilindros. Se eu não tiver essa observação, eu não consigo desprezar os efeitos de bordo. Por exemplo, imagine que ao invés de trabalhar com um problema como esse, o raio desse cilindro, desse disco aqui superior, ele fosse também pequeno, da mesma magnitude do espaço entre as placas, do espaço entre os discos. Eu poderia desprezar os efeitos de bordo? Não. Todos conseguem visualizar isso? Que eu não posso desprezar os efeitos de bordo caso as magnitudes, as distâncias sejam similares. Consegue não? Então vamos lá entender. Ó, eu tenho um fluido rotacionando aqui. Esse R, ele é tão maior do que essa distância entre os discos que eu não estou preocupado com o que acontece nas bordas, porque eu tenho muito fluido dentro dessa região em que eu posso analisar. E veja que, igual nós fizemos lá no primeiro caso, eu tenho uma variação de velocidade brusca nessa região e uma variação de velocidade muito lenta na direção radial. Então a minha região de análise, né, de interesse é justamente nessa seção aqui, nesse espaço entre os discos. Próximo à superfície, próximo à borda, eu não estou preocupado porque é muito distante, né, uma distância muito longa comparada à distância entre os discos. Tudo bem? Daniel, os efeitos de bordo são regiões de entrada e de saída em que eu tenho perturbações no meu escoamento. Por exemplo, aqui, ó, eu vou ter uma perturbação no meu escoamento. Por quê? Eu posso ter fluido saindo, né? Extravasando pelas laterais. A menos que a gente considere como fechado, por exemplo. Que a gente pode fazer essa consideração, tá? Outra hipótese simplificadora. Como a distância delta aí, ela é muito pequenininha, então esse fluido ele tende a ter um escoamento irrotacional, né, laminar. Ok. E temos que trabalhar em regime permanente, né, então um tempo depois do início do processo. Ó, escoamento laminar e regime permanente. Então o que acontece? Na hora que eu vou utilizar esse aparato, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, porque eu vou setar uma determinada velocidade e eu não posso de imediato verificar a medida aqui. Eu tenho que esperar um determinado intervalo de tempo para que meu problema esteja em regime permanente. Cuidado com isso, tá? Às vezes a gente começa a tomar anotações aí inadequadas justamente por conta disso. E aí, mais dúvidas? Mais hipóteses simplificadoras?
O disco é não poroso, eu coloquei aqui, tá? Então não tem o escoamento na direção Z, por exemplo. Mais alguma que vocês queiram comentar? Então, gente, percebam que toda vez que a gente coloca uma hipótese simplificadora, a gente está sempre remetendo a um problema físico, tá? A gente nunca está colocando só por a hipótese por colocar. Quando vocês estiverem praticando, resolvendo os problemas, coloquem isso na mente de vocês. Por que aqui eu estou colocando, por exemplo, que o escoamento é plenamente desenvolvido? Isso é muito importante, tá certo? Então, vamos agora para a nossa próxima etapa, a análise física, tá? Então, dado o nosso problema, eu vou selecionar aqui sistema de coordenadas. Então, se eu estou lidando com coordenadas cilíndricas, eu tenho a velocidade na direção R, θ e Z. Inicialmente, a gente ainda não sabe as velocidades, né, as componentes da velocidade, quais são importantes, variam com quais direções. Então, eu vou botar o VR, varia com R, com θ e com Z. Só um segundo. E com tempo, né? Então isso acontece para todas as direções, né? Então vamos lá. Olhando aqui para o nosso problema. Quais velocidades eu tenho, ou qual velocidade eu tenho? E por quê? Por que é zero, por que não é zero? Quais são as simplificações que vocês fariam aqui? Eu colocaria que VZ é zero porque não tem escoamento na direção Z. Certo. Vθ tem porque o fluido está girando em contato com o disco. VR eu acho que não tem, porque senão ele estaria saindo dessa região do disco. Então, é mais ou menos essa situação. E aí eu concordo com o que o Danny falou aqui, ó. Vθ e VR. Só que como o raio é muito grande, essa variação de velocidade na direção radial ela acontece de uma forma muito lenta. Então, normalmente a gente vai poder desprezar essa componente da velocidade. E veja, a intenção da gente aqui, avaliando as equações de Navier-Stokes, é identificar qual a direção que eu tenho uma variação de velocidade mais intensa, mais brusca, tá? É claro que nem sempre a gente vai conseguir simplificar para apenas uma componente. Por exemplo, caso esse cilindro aqui ele tenha dimensões semelhantes, né? O R e essa distância entre os discos paralelos, então eu não vou poder fazer essa simplificação. Então, cuidado com esses detalhezinhos aí, tá? Então, VR é igual a zero e VZ também é igual a zero. Deixa eu copiar aqui logo. E agora eu vou avaliar ponto a ponto aqui, né? Então, a dependência temporal a gente já sabe que não temos, né? A gente falou lá em cima, nas hipóteses simplificadoras, que a gente está trabalhando com um problema em regime permanente, então não tem uma dependência temporal. E o que mais que eu posso simplificar e por quê? A gente não tem dependência com teto, já que o escoamento é plenamente desenvolvido. A gente também não tem dependência com o raio, já que a variação com raio é muito menor do que a variação na altura Z. Então eu deixaria só Vθ em relação a Z. Então é isso mesmo. Eu não tenho dependência com θ porque o escoamento está plenamente desenvolvido.
e eu não tenho dependência com raio, porque como o raio é muito longo, essa variação de velocidade ela irá existir, mas ela é muito menor do que na direção z. Então, é como se eu tivesse uma função do tipo vθ é igual a 1000 vezes z mais 0,2 vezes r. Então, esse coeficiente que aparece próximo da componente z, ele está indicando a significância, né? E aí eu já trago até a parte estatística lá pra gente, né? Esse parâmetro tem um significado estatístico muito superior, né, do que a direção radial nesse caso. Quando eu estava fazendo esse exemplo, a única dúvida que eu tive foi nessa parte de análise mesmo. Teve outra, mas é mais pra frente nas condições. É como é que eu saberia se era necessário o problema dizer que não tem um escoamento na direção radial, por exemplo. Porque, por exemplo, se isso girar a uma determinada velocidade, eu imagino que o fluido possa escapar. Mas aí você Aí como é que... começou a ferir a sua própria hipótese. Você falou que o escoamento é laminar, então a velocidade é muito baixa. Quando você diz isso, você está garantindo que essa rotação será pequena o suficiente para que não haja esse escoamento aqui na direção R. Ok? E observe também a própria geometria do problema, tá? Isso aqui é um aparato que ele é fechado nas laterais também, tá bom? Aqui realmente no desenho não transparece isso, mas ele também não tem saída lateral, não. Então, vamos lá dar continuidade. Então a gente já sabe, já fez análise física, já sabe que teremos vθ e que vθ depende de z. Perfeito. Aí agora a gente vai para a nossa equação da continuidade. Então está aqui a equação da continuidade em coordenadas cilíndricas, né? Então eu tenho a derivada de ρ em relação ao tempo, eu tenho VR, ρ, R, VR em relação a R, eu tenho ρ, vθ em relação a θ e tenho Vz em relação a z. Então observe que a única componente que não é igual a zero é o vθ. Então está aqui o vθ. Como eu não tenho dependência temporal, o primeiro termo é igual a zero. Como eu não tenho VR, o segundo termo é igual a zero. Como eu não tenho Vz, o quarto termo é igual a zero. Então a minha expressão ficou apenas que 1 sobre R, a derivada de ρ vθ em relação a θ é igual a zero. Então apenas esse termo, o terceiro termo aqui, foi que sobrou. Se eu passar esse R multiplicando, então vai ficar ρ vθ em relação a θ igual a zero. E como no nosso caso o fluido é incompressível, ρ ele sai da derivada e o que eu tenho é que derivada de vθ em relação a θ é igual a zero. Então obtivemos aí o nosso resultado, que está linkado à hipótese simplificadora que nós avaliamos, né? O escoamento plenamente desenvolvido. Então vamos agora para nossas simplificações. Eu tenho aqui a direção R, θ e z. Então, como o nosso escoamento está na direção θ, eu vou deixar que a direção θ por último, tá? Então vamos avaliar a direção R e a direção z. Então na direção R eu tenho que VR igual a zero. Então quase todos os termos aqui aparece um VR. Cuidado que aqui aparece um vθ ao quadrado, tá? Não sei se vocês conseguem ver com clareza aí. Aparece um menos vθ ao quadrado sobre R. Esse termo, ele não é zero, né? Vθ é diferente de zero. Então, vou escrever aqui essa simplificação. Então, do lado esquerdo, só sobrou o menos vθ ao quadrado sobre R. Do lado direito, vai aparecer um dpdr. Vou colocar aqui, né? Menos dpdr. Mais o termo que está avaliando aqui dentro desses colchetes. Então,
dentro dos colchetes vai aparecer VR, derivada de VR em relação a R, derivada de VR em relação a θ, derivada de Vθ em relação a θ e derivada de VR em relação a Z. Observem que todos os termos que aparecem R, VR, são automaticamente nulos, né? Já que VR é igual a zero. E aqui apareceu a derivada de Vθ em relação a θ. Observem que se a gente não tivesse feito a análise da equação da continuidade e não tivesse avaliado o escoamento como plenamente desenvolvido, a gente não poderia fazer essa simplificação. Conseguem avaliar isso? Então, dVθ dθ é zero também. Então, eu vou copiar aqui, tá? Já a parte, deixa eu ver, simplificada aqui na direção R. Então, eu vou ter uma variação de pressão na direção radial, mas essa variação de pressão que ocorre na direção radial é por conta da velocidade. Eu aconselho depois a vocês fazerem, por exemplo, a integração disso daqui. Se eu integrar o lado direito e o lado esquerdo em relação a R, por exemplo, eu vou ter variação de pressão é igual a um termozinho que aparece aqui em função de R. Compare isso, por exemplo, com a força centrífuga para verificar esse equacionamento, tá? Ok? Então, identificamos a direção radial. Agora vamos buscar a direção Z. Então, VZ é igual a zero também. Já que VZ é igual a zero, todos os termos aqui envolvem VZ, então o lado esquerdo da equação tudo é nulo. Então eu tenho dP dZ é igual. E aí eu avalio aqui, ó. VZ é zero, VZ é zero, VZ é zero, então derivadas envolvendo Z também será igual a zero. Então eu tenho dP dZ é igual a ρGZ. Nesse caso, eu preciso me preocupar com essa variação de pressão na direção Z? Sim, não e por quê? Não, porque a altura do fluido é muito pequena. A variação de pressão também é muito pequena. Então, se eu tenho uma coluna de fluido pequena, então veja que, por se tratar de um viscosímetro, tá? São pequenas dimensões. Então, dP dZ é igual a ρGZ. Eu tenho gravidade na direção Z, só que isso é aproximadamente zero. Então, se a gente tomar esse cuidado, a gente consegue simplificar bastante a nossa equação aqui e o nosso problema, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Todo mundo entendendo claramente o problema? Então, dando continuidade, vamos agora avaliar a direção θ. dVθ dt é nulo, porque eu não tenho a dependência temporal. Veja que a gente acabou de avaliar, Vθ depende apenas de Z. Então aqui o segundo termo eu tenho Vθ dependente de R, derivando em relação a R, zero. E além disso o próprio VR aqui é zero também, né? Depois eu tenho um dVθ dθ, a gente já sabe que dVθ dθ é nulo, por conta da equação da continuidade, escoamento plenamente desenvolvido. Eu tenho VR vezes Vθ, anula esse termo, e aqui eu tenho dVθ dz. Só que esse termo de dVθ dz é diferente de zero. Porém, eu estou multiplicando por Vz e Vz é zero. Então, todos os termos do lado esquerdo acabaram sendo igual a zero. 1 sobre R dP dθ é igual. O primeiro termo eu tenho Vθ em relação a R. A gente já sabe que Vθ não depende de R. Então, essa derivada é igual a zero. Depois eu tenho a derivada de Vθ em relação a θ. A gente sabe que também Vθ não depende de zero. A derivada é nula, né? Não depende de θ, a derivada é nula. E depois eu tenho VR em relação a θ. Como VR é zero, esse terceiro termo dentro do colchete também é igual a zero. Então, o meu termo ficou mi d2Vθ dz2 mais um ρgθ. Eu tenho gravidade na direção θ?
Qual seria o caso que eu teria que considerar essa gravidade na direção θ? Imagina que se, por exemplo, o cilindro ele tivesse virado, Não, né? No caso, se ele estivesse rodando na vertical. também não. Em que momento que eu teria que avaliar essa força de campo na direção θ? E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse ponto. Às vezes a gente está acostumado a apenas considerar a força de campo gravitacional. Lembra que eu falei lá no início desse conteúdo que quando a gente faz o balanço, em alguns momentos a gente precisa considerar a presença de outras forças? Então, a presença dessas outras forças pode ser avaliada através dessa componente, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, igual o Dani comentou aqui, um fluido magnético, eu posso avaliar esse efeito do campo magnético através dessas componentes, tá? Então, só para vocês compreenderem aí, tá bom? Aí essa componente ela entraria nesse G. Eu poderia avaliar o equacionamento todo novamente e incorporar esse campo magnético, ou eu poderia fazer uma modificação na equação de Navier-Stokes do jeito que está e identificar que esse Gθ é oriundo do campo magnético. E é normalmente isso que acontece, tá? Às vezes, quando a gente tenta quantificar muita coisa, o equacionamento matemático ele fica muito complexo. Então, a gente pega a solução de um problema mais simples e utiliza essa solução para explicar um problema mais complexo. Então, a gente faz algumas modificações. Por exemplo, não sei se vocês lembram, mas quando a gente está avaliando o perfil de velocidade no interior de uma tubulação, aparece 1 menos Rzinho sobre Rzão ao quadrado. Isso para escoamento laminar. Quando é o escoamento turbulento, ao invés de aparecer ao quadrado, aparece um termo N. E esse N ele está avaliando o quão turbulento é meu escoamento. Então, N varia, por exemplo, de 1 sobre 7 a 1 sobre 13. Então, quanto mais longe do quadrado, mais turbulento é o meu escoamento. Então, é uma forma de medir a turbulência do escoamento é quantificar aquele parâmetro N. Tá claro? Eu acho que na ocasião eu até comentei isso com vocês, mas estou aqui reforçando, tá? Dúvidas? Então agora eu já tenho a minha equação que eu vou precisar ter cuidado. Veja que essa primeira equação, apesar de ser uma equação diferencial, eu não consigo determinar Vθ, porque a derivada não está em relação a Vθ, né? Aqui eu já teria que saber qual é o valor de Vθ para saber a variação de pressão na direção radial. Nesse caso, eu tenho aqui a equação diferencial em Vθ. Então, diante disso, observe que a gente tem a equação diferencial de segunda ordem e eu preciso de duas condições de contorno para avaliar o meu problema. Quais são essas condições de contorno? Ao invés de sigma, que é B, tá, gente? No nosso caso aqui. Então, eu sei que a minha velocidade é Vθ. Eu vou até copiar logo aqui o Vθ, tá? É alguma coisa envolvendo Vθ ou a derivada de Vθ. Então, quando Z é igual a B, embaixo, Vθ é igual a zero. Mateus, observe o seguinte. Essa condição de contorno não está errada. Mas eu teria uma forma melhor de avaliar isso daqui. Por que eu estou te trazendo isso? Eu vejo que se você considerar a parte inferior como sua referência, na hora que você for avaliar a condição de contorno, você vai ter uma condição de contorno homogênea. Quando Z é igual a zero, Vθ é zero. E isso tem uma tendência a facilitar a sua resolução. Entendeu? Entendi. É que quando eu estava fazendo o problema, eu pensei que a derivada de Vθ em relação a Z no disco superior é que seria zero. Aí por isso que eu coloquei assim. Mas eu estou em dúvida se é verdade. Eu acho que não é verdade, porque no disco superior, como ele está em movimento, existe uma tensão entre a superfície
e o fluido. E é uma tensão muito grande. Não é à toa que o fluido ele fica aderido a essa superfície. Então, se eu tenho uma superfície em movimento, a condição de contorno em B, que é a parte do disco superior, em Z igual a B, Vθ é igual à velocidade de rotação ômega, vou botar aqui, inserir, ômega, vezes o raio. Por que eu estou fazendo vezes o raio? Vezes um raio qualquer aqui, tá? Porque eu tenho o meu Vθ é a velocidade na direção θ, mas não de forma angular, né? Vθ é uma velocidade linear e ômega é uma velocidade angular. Essa é outra parte que eu fiquei em dúvida no problema, porque veja só, como eu vejo isso. A gente tem que V0 é igual a, quando V0 é 0, Vθ é 0, certo? Show. Quando Z é igual a B, então Vθ é igual a ômega vezes o raio. Só que aí a velocidade ela está dependendo do raio quando a gente disse que ela não dependia. Aí por isso que eu fiquei confuso. Tá. O que é que o Matheus está perguntando? Lá em cima, a gente falou, olha, Vθ só depende de Z. A gente deixou isso claro. Só que no momento que eu estou avaliando a condição de contorno, eu tenho que tomar o cuidado. Vθ não é ômega, Vθ é ômega vezes o raio, porque eu tenho que transformar uma velocidade angular em velocidade linear. Aí observe que a gente acabou de entrar em contradição. A gente falou que Vθ dependia de Z, essa foi nossa análise física, e aí eu chego no problema em que Vθ está variando com R. Então, o que está acontecendo aqui? E aí observe o seguinte, a gente comentou que Vθ ele realmente variava com R e com Z. E que a direção de maior intensidade de transferência de quantidade em movimento era a direção Z. Por isso que a gente desconsiderou essa variação com R. Então esse ômega R, na hora que a gente estiver avaliando o equacionamento, ele será avaliado, e vocês vão ver isso na hora da equação diferencial, vai ser considerado como constante, né? Mesmo sabendo que R varia ponto a ponto. A variação dessa direção é tão lenta que eu posso desconsiderar essa variação de velocidade nesta direção. O que a gente está avaliando, observe que não é simplesmente a velocidade, e sim transferência de quantidade de movimento. Então, onde é que eu vou ter maior quantidade de movimento sendo transferido? Onde eu tenho a maior variação de velocidade na menor distância. Então eu preciso ter essa ideia de quantidade de movimento, variação de velocidade e distância. Por exemplo, você falou que é a velocidade máxima no disco, né? Aí talvez seja isso que eu tenha feito quando eu fiz delta V θ, delta VZ igual a zero. Só que aí só seria verdade na borda do disco, quando a gente está desprezando, né? Apesar da velocidade ser no disco superior, veja que essa informação ela não tem a mesma riqueza que você conhecer a própria velocidade. Você falar que a velocidade é máxima e aplicar, por exemplo, que ali a derivada é zero, tem um sentido físico. Só que nesse caso, falha, porque a velocidade é máxima próxima à superfície em movimento. E próxima à superfície em movimento, a derivada não é zero. Porque fisicamente, o que é que você tem? Você tem uma tensão entre o fluido e a superfície. E essa tensão é tão grande que o fluido ele fica aderido nessa superfície. Então, se eu tenho tal é igual a menos μ dv θ dz, por exemplo. E eu falo para você, olha, a tensão é muito grande. Quanto vale o dvθ dz? Vale zero? Não, vai tender a infinito isso daí. Porque esse tal, ele tende a este valor. Às vezes a gente, quando está lá em cálculo, está avaliando, por exemplo, o limite
quando x tende a infinito ou algo do tipo. Às vezes a gente se perde no que significa esse infinito. Por exemplo, tá? Quando a gente está avaliando, por exemplo, transferência de quantidade de movimento. Se eu promovo uma perturbação em uma região, essa perturbação ela tem uma determinada espessura de penetração. Então, eu perturbei o fluido, promovi a movimentação de um fluido em um determinado ponto e vou identificando até onde essa variação de velocidade, essa variação de comportamento do fluido vai. A partir desse ponto, a partir do momento ou da distância que o fluido não consegue mais avaliar aquela influência, aquela perturbação, observe que tudo ali é infinito. Então, fisicamente, o que é o infinito? É o ponto em que eu não consigo mais avaliar a influência de uma determinada perturbação. Então, quando Z é igual a B, veja que nesse ponto eu tenho o disco, ele rotaciona com velocidade angular ômega. Só que em cada ponto, se eu quiser avaliar Vθ, vai ser ômega vezes o raio naquele ponto. Então, por isso que eu preciso fazer essa avaliação. Então, agora eu tenho a minha equação diferencial e eu tenho as condições de contorno. Então, eu vou digitar aqui, tá? Eu só vou substituir o dp dθ por beta para a gente fazer a nossa resolução matemática, tá certo? Aí observe que o Daniel ele fez até uma observação, tá? Observe que a gente está avaliando a variação de pressão em θ, né? Esse beta aqui é essa variação de pressão em θ. Então eu já posso simplificar, tá? Porque se a gente for avaliar o nosso problema, né, angularmente ali, eu não tenho essa variação de pressão nessa direção. Então, esse beta, ele é aproximadamente zero, tá? Então a gente já pode fazer essa inferência, tá bom? Então eu já vou até simplificar aqui, que isso vai ajudar na resolução da equação diferencial. Então eu vou colocar ela na forma normal e na forma simplificada. Então agora vamos resolver a equação diferencial. Então, eu tenho mi dvθ dz igual a zero. Observe esse nosso problema aqui. Veja, se eu for avaliar, por exemplo, a pressão em θ, então eu vou determinar aqui uma posição radial específica e uma altura ou uma profundidade aqui específica. Vou até utilizar o próprio instrumento aqui, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, em θ igual a zero, então vamos fazer a rotação aqui, tá? Lá no meio da região anular aqui, por exemplo. Em θ igual a zero, a pressão vai ser a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de fluido, concorda? Se eu rotacionar, se eu começar a caminhar aqui apenas na direção angular, qual é a pressão aqui? É a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de fluido. Então, independente da angulação, a pressão agora continua constante. Veja que nessa questão aqui, nesse problema, o mi ele está multiplicando, quando ele passa dividindo, eu já posso pegar e simplificar aqui, né? Então, se o mi, 0 dividido por mi, é 0. Então, eu vou fazer a integração. dvθ dz é igual a C1. E depois, eu tenho a minha segunda integração. Então, quem é Vθ? É C1z mais um C2. O que antes era uma dificuldade, né? Já deixou de ser essa dificuldade porque a resolução do meu problema já ficou muito simples. E aí, utilizando a primeira condição de contorno, quando z é igual a zero, Vθ é zero. Então, 0 é igual a C1 vezes 0, que vai zerar, mais C2. Então, C2 é igual a zero. Se C2 é igual a zero, vou agora identificar a minha segunda condição de contorno. Quando Z é igual a B, Vθ é ômega R. E aí eu já sei que C2 é zero, né? Quando a gente utiliza aquela condição de contorno homogênea, no ponto zero a função é zero ou a derivada da função é zero, veja que eu consigo simplificar já bastante coisa. Logo, C1 é ômega R sobre B.
Então agora basta substituir quem é C1 e quem é C2 na minha expressão. Então vou fazer essa substituição aqui, tá? Avaliei quem era C1, fiz a substituição, quem era C2, identifiquei o perfil de velocidade. Observe que o problema ele não acaba aqui, porque o problema ele pede determine a viscosidade. Isso aqui é um viscosímetro. Então, se eu quero avaliar a viscosidade, eu tenho que tal é igual a menos μ dv θ dz. Então, tal z θ é igual a menos μ dv θ dz. E aí, conhecendo quem é a minha derivada, então a derivada é constante, né? Ômega r sobre b. Conhecendo essa derivada e conhecendo o valor de tal que o equipamento vai fazer a medida, eu consigo determinar a viscosidade. Então isola a viscosidade na lei de Newton, tá? Então assim a gente consegue avaliar tanto o perfil de velocidade quanto a viscosidade do fluido.